Capítulo 26, exercícios 39 e 40. Qual é a força F sobre cada carga menos 10 nanocoulombs das figuras abaixo? Expresse sua resposta em função do módulo e de um ângulo medido em sentido horário ou anti-horário, especifique qual, a partir do semieixo x positivo. Bom, a gente colocou as duas questões aqui, que elas são bem parecidas. A única diferença são as disposições das cargas. Então nós vamos fazer as duas contas para poder vocês terem uma ideia melhor sobre como fazê-lo. Então, a ideia é a força sobre a carga de menos 10 nanocoulombs. Essa carga nas duas figuras está embaixo do lado direito. Então é sobre esta carga e sobre esta carga. Bom, a força total sobre ela é, claro, a soma das forças que agem sobre as outras cargas sobre ela. Então o que a gente vai fazer é calcular cada força e depois somar vetorialmente. Então a primeira carga, por exemplo, o primeiro exercício, que é o 39, a carga de menos 10 nanocoulombs sobre uma força da carga de menos 5 nanocoulombs. Eu vou chamar a carga de 15 de carga 1 e a carga de menos 5 de carga 2. Então ele sofre uma força de repulsão da carga 2, certo? Na direção vertical, e claro, se é de repulsão, é para baixo. Então ela sofre uma força 2 nessa direção e nesse sentido. Com relação à força 1, já que ela é de tipo diferente, é positiva, ela sofre uma força de atração. Então seria nesta direção e neste sentido a nossa força é F1. Então qual é a ideia? É calcular as duas forças e somar vetorialmente. Depois a gente vai saber qual é a direção e sentido da soma das duas e vai poder expressar em termos do módulo e do ângulo, como é pedido no problema. Então vamos lá. A força F1 obedece à lei de Coulomb, K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, sobre a distância ao quadrado. Isso é K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes Q1 e Q2, né, que é, no caso, 15 nanocoulombs, 15 vezes 10 a menos 9, vezes 10 nanocoulombs, é 10 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado. Só que a distância é a distância entre as duas cargas, que é a distância da diagonal. Ela aqui faz um triângulo 3, 1 e com a diagonal, isso é 3 ao quadrado é 9, 1 mais 1, 10. Isso quer dizer a distância entre as duas cargas é a raiz de 10 centímetros. Dessa forma, nós vamos ter a distância raiz de 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Certo? Bom, dessa forma a nossa força F1, que nos dá 1,35 vezes 10 a menos 3 newtons. Bom, o que nos interessa é os componentes Fx e Fy, como está colocado aqui no gráfico. Isso é Fx e Fy, por quê? Porque vai ser mais fácil depois a gente fazer a conta na soma das forças. Então o nosso Fx, como eu chamei de Fx ali, a componente na direção horizontal, vai ser F1 vezes o cosseno de θ, cujo θ é esse ângulo que está aqui colocado no gráfico. Então nós vamos ter F1, que é 1,35 vezes 10 a menos 3, vezes o cosseno desse ângulo, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é 3 centímetros, a nossa hipotenusa é raiz de 10. Então fica 3 sobre raiz de 10. Dessa forma, a nossa componente x fica 1,28 vezes 10 a menos 3 newtons. Bom, a nossa componente y vai no mesmo caminho, Fy, que é F1 seno de θ. Já agora o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 1 centímetro.
Então fica F1 vezes 1 sobre raiz de 10. Isso é 0,43 vezes 10 a menos 3. Ou melhor dizendo, vamos colocar mais um algarismo aqui, que a gente está usando 3 significativos. Seria então 0,427 vezes 10 a menos 3 newtons. Eu coloquei desse jeito para poder dar a mesma potência de 10. Então a força total fica o seguinte: fica a Fx, que só na direção x você só tem a Fx, raiz de Fx ao quadrado, mais raiz da componente y ao quadrado, que é, na verdade, F2 menos Fy. Então, para isso, a gente precisa calcular quem é F2. E F2 é fácil. F2, utilizando a lei de Coulomb, do mesmo jeito, vai nos dar K, 9 vezes 10 a 9, vezes 5 vezes 10 a menos 9, vezes 10 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, onde a distância é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, a nossa força F2 fica 4,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, no eixo Y seria F2 menos Fy ao quadrado. Detalhe, eu coloquei F2 menos Fy, apesar de que no caso aqui dá no mesmo, mas lembrando que nosso F2 é maior que o Fy, certo? Consequentemente, a componente y vai ser para baixo. Seria então, o nosso resultado vai ser então 4,27 vezes 10 a menos 3 newtons. Perceba que, no caso, a força total vai estar a soma de Fx mais uma força nessa direção, que é a parte y. A nossa força total vai ter esta direção e sentido. Como essa força total vai ser essa direção e sentido, o nosso módulo já está calculado, é 4,27 vezes 10 a menos 3, e a direção e sentido vai ser dado por uma conta bem simples. No caso, como a componente são no sentido negativo, o nosso ângulo com relação ao eixo positivo x, que é neste sentido, é este ângulo aqui. Basta conhecer o ângulo de baixo, né? O ângulo entre ft e o y, e a gente vai ter 90, né, π sobre 2, mas esse ângulo como ângulo total no sentido horário a partir do eixo x, como ele está pedindo para especificar, certo? Então, vamos lá. Então, seria simplesmente este ângulo que está aqui, é simplesmente de tal forma que a tangente deste ângulo é o cateto oposto, que é a força na direção x, né, desse ângulo, vou chamar ele de alfa, certo? Tangente de alfa é simplesmente Fx dividido pela componente y, que é F2 menos Fy. Isso nos dá um alfa igual a 17 graus, ou, se preferir, 0,3 radianos. Bom, o ângulo total a partir do eixo positivo do x vai me dar, então, o alfa total, que é π sobre 2 mais 0,3, ou 90 mais 17.
Isso é 107 graus no sentido anti-horário, no sentido horário a partir do eixo positivo do x, certo? No sentido horário. Bom, o exercício 40 é basicamente o mesmo, mas ele é um pouco mais fácil. Por quê? Porque você não vai ter forças fora dos eixos. No caso, se eu chamar a carga de 8 coulombs de 1 e a carga de 10 coulombs de 2, nós vamos ter as duas atraindo a carga de 10 newtons, 10 nanocoulombs. Então nós vamos ter a força F1 na direção x, no sentido contrário ao eixo positivo, e a força F2 na direção y, no mesmo sentido que o y positivo. Então basta calcular os dois. No caso, o nosso F1 vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes 8 vezes 10 a menos 9, vezes 10 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância deles ao quadrado, que é 3 centímetros, é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Bom, isso nos dá uma força F1 igual a 8 vezes 10 a menos 4 newtons. E a força F2, no mesmo caminho, 9 vezes 10 a 9, vezes 10 vezes 10 a menos 9, vezes 10 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso nos dá uma força de 90 vezes 10 a menos 4 newtons. Perceba que a força F2 é mais de 10 vezes maior que a força F1. Isso se dá porque não só a distância deles diminuiu em 1/3, certo? Isso vai dar uma força maior, 9 vezes maior, mas a força, no caso a carga, é ligeiramente maior, 10 nanocoulombs que 8 nanocoulombs. Isso me dá uma força muito maior. Se eu for pegar, no caso, a nossa força total, vai ser a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Isso nos dá uma força igual a 90,3 vezes 10 a menos 4 newtons. Então ela é basicamente predominando 90. O 8 fica praticamente desprezível. Então é uma força de 90 na direção y. Isso é, se eu for considerar, no caso, o eixo x positivo, ele é praticamente 90 graus na direção anti-horário do eixo x positivo. Ok? Então vai dar 90,3. Se você for calcular essa diferença de ângulo, dá mais ou menos uns 4 graus a mais. Então esse ângulo que vai até a soma dessas duas forças, esse ângulo aqui é muito pequenininho. Se você for calcular da mesma forma que calculou o outro problema, você vai descobrir que esse ângulo aqui é mais ou menos 4 graus. Então o nosso ângulo alfa total vai ficar 94, 95 graus na direção do eixo, no sentido anti-horário, a partir do eixo x. E a nossa força é 90,3 vezes 10 a menos 4 newtons. É isso.